Bom dia, irmãos. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos reunidos em meio a esse cenário complicado em que o nosso país, o mundo, está passando, o cenário de pandemia, mas reunidos como Igreja do Senhor. Estamos hoje para estudarmos a palavra de Deus e em reunião de escola dominical, cujo tema, maravilhoso tema, é espiritualidade cristã. Louvamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de fazer uso das mídias digitais, fazer uso da tecnologia que dispomos para podermos meditar sobre a palavra do Senhor. E podermos ter, inclusive enquanto estamos impedidos de termos mais aglomerações em que teríamos num momento, numa situação normal nas nossas salas de escola dominical, podermos estudar mesmo à distância, mas onde quer que você esteja, eu gostaria de convidá-los a podermos meditar um pouco sobre a temática, a lei e a verdadeira espiritualidade cristã. Espiritualidade cristã, em meio a situações extremas como essa nossa situação de pandemia, é um tema oportuno, é um tema extremamente importante de ser estudado e aprove ao Senhor instruir o superintendente da escola dominical e o conselho da nossa igreja a escolher esse tema para ser estudado durante esse semestre. Então, hoje, nós daremos continuidade aos estudos sobre espiritualidade cristã, tratando um pouco sobre a lei e a verdadeira espiritualidade cristã. Então, gostaria, para iniciar, os irmãos podem ler em casa, juntamente comigo, Romanos capítulo 7, nós leremos os versículos 7 a 13, mas eu também peço que os irmãos leiam em casa Êxodo 20, de 1 a 17, que é um texto que está, sobre o qual Paulo está baseado. Então, Romanos capítulo 7, versículos de 7 a 13, diz o seguinte: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Eu gostaria de convidar os irmãos para fechar os seus olhos e pedirmos ao Senhor que nos abençoe e que nos capacite com o seu Santo Espírito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendizemos o teu nome, te louvamos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a uma pandemia como essa, o Senhor tem nos dado a oportunidade de estudarmos a tua palavra em classe de escola dominical. Mesmo à distância, Senhor, te pedimos que o Senhor venha revestir cada um de nós com teu Espírito Santo, para que possamos entender a tua palavra e praticá-la, vivermos vidas santas, vivendo uma verdadeira espiritualidade cristã. Te pedimos essas bênçãos confiados na obra de Cristo realizada na cruz do Calvário em nosso favor. O Senhor que vive e reina eternamente. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome e te louvamos, Senhor, porque aprove ao Senhor cuidar de nós e nos trazer até aqui. Tudo isso nós oramos agradecidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Então, meus irmãos, o tema que hoje eu gostaria de tratar de forma muito breve, porque estamos afastados geograficamente e, consequentemente, não temos a mesma interação que teríamos na sala presencial, mas eu gostaria de chamar os irmãos para meditarmos sobre essa temática. A lei, nós vemos aqui que Paulo está mostrando que a lei desvendou os seus olhos e o confrontou com a sua realidade. Então, a lei ela faz isso conosco. Quando abrimos a lei do Senhor, quando abrimos a palavra do Senhor, nós entendemos quem nós somos e vemos quem Deus é. E isso faz com que apareça diante de nós um grande dilema. Como nos achegarmos diante do Senhor da forma que somos ou da forma que estamos. Então, eu gostaria de começar a nossa aula hoje, eu gostaria de pontuar algumas coisas, mas a primeira coisa é que a pergunta que tem surgido ao longo desses dias, né, com esse tema, né, que a gente, como escola dominical, estamos focando nesse segundo semestre, é a pergunta de em que consiste o fato, ou como é que essa vida cristã, essa genuína espiritualidade, essa que nós chamamos de espiritualidade autêntica, como é que ela pode ser vivida no cenário atual? Como é que ela pode ser vivida em pleno século XXI? Um cenário em que nós temos um mundo que conspira ao nosso redor, né, que é contrário a essa espiritualidade saudável, e também temos um cenário de pandemia que nos assola. Então, como vivermos uma espiritualidade cristã num cenário como esse? Então, nós vamos ter várias lições tratando sobre vários temas, vários tópicos relacionados a esse grande tema. Mas a primeira coisa que eu gostaria de destacar hoje é que, para vivermos essa espiritualidade cristã, é necessário que tenhamos nascido de novo. Ou seja, é impossível sequer começar uma vida cristã ou mesmo algo da vida espiritual autêntica antes que a gente se torne uma nova criatura, ou seja, antes que a gente se torne cristão. E o único meio de nos tornarmos cristãos, como os irmãos já têm sido rotineiramente instruídos, a única maneira de nos tornarmos cristãos é aceitarmos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa é a única forma. Não existe outra alternativa. Não é uma espécie de vida, uma espécie de comportamento, não é uma experiência religiosa. É Cristo e unicamente Cristo e a sua obra realizada na cruz do Calvário. Então, não importa quão complicado você seja, não importa quanta instrução você tem, até mesmo instruções teológicas, não importa quão sofisticado você e eu sejamos, ou até mesmo quão simples você e eu seja, o que interessa é que nós temos que percorrer o mesmo caminho para nos achegarmos diante do Senhor. Então, no que diz respeito a nos tornarmos cristãos, nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso caminho. O próprio Senhor Jesus diz que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, nós precisamos ter esse entendimento que essa verdade ela se aplica para todos os seres humanos. Não existe maior ou menor, mais instruído, menos instruído, rico ou pobre, que vá se achegar diante do Senhor de outra forma. O único caminho para nos levar ao Senhor é através de Cristo e da sua obra redentiva, a sua obra redentora, a sua obra expiatória naquela cruz do Calvário. Então, a Bíblia, né, quando nós abrimos a lei do Senhor, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vamos encontrar em todos os livros uma realidade. A realidade de que todos os homens estão separados de Deus por causa da sua real culpa moral. Independente se você tem anos dentro da igreja ou se você tem uma vida muito voltada a boas obras, o importante destacar é que nada disso nos apresenta diante do Senhor como santos. Nada disso vai nos colocar diante do Senhor como dignos de sermos aceitos como seus filhos amados. Então, baseado nisso, nós carregamos diante do Senhor uma culpa moral que a lei nos mostra que carregamos. A lei nos apresenta essa culpa. E por que essa culpa existe? Primeiro, porque Deus existe. Deus existe.
E o fato dele existir e do seu caráter ser santo, e o comportamento que nós temos desenvolvido diante dele tem sido um comportamento que nós nos afastamos do Senhor, nós pecamos contra o Senhor, nós ferimos a santidade de Deus porque nós quebramos as instruções do Senhor para vivermos nessa terra. Nós matamos, nós roubamos, nós muitas vezes fazemos outros deuses diante de nós, muitas vezes somos idólatras, muitas vezes nós cobiçamos. Na verdade, o próprio Paulo vai destacar aqui que a cobiça dele, a cobiça do seu coração, foi a causa, quando ele foi confrontado com a sua cobiça, isso abriu os seus olhos, as escamas caíram e ele realmente se entendeu como pecador diante do Senhor. É importante saber que Paulo era fariseu. É importante conhecer que Paulo ele era um profundo conhecedor da lei, mas ainda não tinha sido confrontado com a lei para si, né? Era muito comum os fariseus usar a lei contra os outros, mas quando confrontado com a lei, o apóstolo Paulo se rendeu diante do Senhor, se ajoelhou diante do Senhor e reconheceu o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Então, esse pecado ele existe, né? Quando nós lemos a lei do Senhor, quando nós somos confrontados com o Evangelho do Senhor Jesus, nós entendemos que nós pecamos contra Deus, que não é um pecado por mero engano, porque eu cometi um pequeno erro ali. Nós pecamos porque nós queremos usurpar o lugar de Deus, nós queremos ser o Senhor da nossa vida, os senhores da nossa vida. Então nós pecamos diante do Senhor por intenção, e isso faz com que nós tenhamos real culpa moral diante de um Deus que existe e de um Deus que é santo. Então, é importante destacar que essa culpa que Paulo sentiu, né, quando ele leu a lei do Senhor e as escamas de seus olhos caíram e ele enxergou a realidade do seu pecado, não foi remorso que Paulo sentiu. Na verdade, Paulo sentiu o verdadeiro sentimento de culpa moral diante de um Deus santo. E essa verdadeira culpa moral, diante desse Deus que é pessoal, infinito e santo, não existe outra forma de ser destruída, de ser totalmente abolida, senão pela obra de Cristo, senão pela obra vicária que Cristo realizou na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus, que foi morto na história, que foi morto no espaço e no tempo, em nosso favor, é suficiente para remover essa culpa que nós carregamos, essa culpa moral. Que por mais que você se esconda debaixo de uma pedra, por mais que você se esconda no mais profundo abismo, ela ainda estará lá. Então, essa verdadeira culpa, ela é como uma parede de separação, ela é como um céu de bronze sobre a nossa cabeça, que faz com que a gente não consiga se aproximar do Senhor. E essa culpa só pode ser removida com o fundamento, totalmente fundamentada na obra acabada de Cristo. E mais nada da nossa parte. Não é Cristo as nossas obras, não é Cristo o nosso comportamento, não é Cristo e qualquer coisa que você e eu possa fazer, mas unicamente a obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Então, toda a ênfase da Bíblia, toda a ênfase do Velho Testamento, do Novo Testamento, é que nenhuma nota humanística ela pode ser apresentada, ela pode ser acrescentada em ponto algum na aceitação do Evangelho. Ou seja, não é o Evangelho mais alguma coisa, é unicamente o Evangelho do Senhor Jesus. E esse valor infinito na obra completa de Cristo, como a segunda pessoa da Trindade realizada na cruz, é a base da remoção da nossa culpa. E é nisso que nós precisamos nos apegar para termos uma verdadeira espiritualidade. Porque se a gente não depositar unicamente em Cristo, ou seja, não ter fé verdadeiramente na obra realizada por Cristo, em nosso favor, em nosso lugar, se não depositarmos nele essa confiança, nós não teremos uma vida espiritual, uma espiritualidade genuinamente cristã. Então, a fé é esse meio pelo qual nós nos achegamos a essa obra de Cristo, nós nos apropriamos da obra de Cristo. E
e o tema, né, que nós estamos tratando, ele nos leva nessa direção. Ele nos mostra que é necessário um novo nascimento para que a gente tenha uma verdadeira espiritualidade, que a gente tenha um verdadeiro entendimento de que somos nova criatura no Senhor Jesus. Então, a Bíblia vai nos dizer que no momento em que passamos, né, em que tomamos essa atitude e passamos da morte para a vida, ou seja, quando a gente confia unicamente na obra de Cristo realizada na cruz do Calvário e passamos da morte para a vida, ou seja, do reino das trevas para o reino do bem-amado Filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. É essa união mística, né, que existe entre nós e o Senhor Jesus. Ou seja, nós morremos com Ele na cruz do Calvário e ressuscitamos com Ele como novas criaturas. Então, repetindo, não há nenhum meio de começar a vida cristã, exceto através dessa porta do novo nascimento, do nascimento espiritual. Da mesma forma que você não entra no mundo como ser humano, né? Com RG, com CPF, se não for pelo nascimento físico, né? Em que depois de uma gestação existe o nascimento físico, não existe outra forma de se achegar ou de entrar nesse novo nascimento, o nascimento espiritual, sem ser pela morte e ressurreição de Cristo, ou seja, na confiança que temos de que Cristo morreu em nosso lugar e de que ressuscitou para a nossa justificação. Então, nós temos que evitar pensamentos de que, porque nós aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos cristãos. E que isso vai ser tudo na vida cristã. A vida cristã vai além disso. Nós passamos pelo novo nascimento, mas nós precisamos nutrir diariamente essa vida de espiritualidade cristã, essa santificação. Então, o nascimento espiritual é a porta de entrada. Ele é suficiente porque não é o novo nascimento e o que eu vou fazer depois que vai me garantir a salvação. Não, quando você se torna uma nova criatura, você é visto diante de Deus como santo. Mas uma vez estando aqui, vivendo nessa terra, nós precisamos nutrir essa espiritualidade cristã, nós precisamos caminhar em novidade de vida, nós precisamos focar a nossa atenção, os nossos afetos nas coisas do Rei. Então, é muito comum a gente, quando nos tornamos cristãos, quando passamos por essa experiência do novo nascimento, a gente receber uma carga de indicações do que deve ser feito. Muitas vezes nós levantamos a pergunta: e agora? O que farei? O que farei agora, depois que eu já sei que o Senhor Jesus é meu Senhor e Salvador? Quais os próximos passos? E muitas vezes nós somos colocados em situações em que temos uma lista de coisas que devemos e que não devemos fazer. E é importante destacar que, por mais que muitas dessas listas, das coisas que estão elencadas lá, sejam realmente importantes de nos acautelarmos, de evitarmos, de não nos aproximarmos delas ou não tentarmos brincar com elas, é importante destacar que ela é mais do que isso. A vida cristã, a espiritualidade cristã, ela é mais do que esse grupo ou essa lista, ou esse aglomerado de não fazer, que muitas vezes nos é apresentado. Então, muitas vezes, quando nos é apresentada essa lista, né, a gente tem um grupo oposto. Um grupo que vai dizer: não, isso aí está errado, você não deve ir nessa direção nem naquela outra, você não deve seguir essa lista porque isso não vai te dar segurança alguma, e de fato não dá segurança de salvação. A segurança de salvação, como já dito, é unicamente em Cristo. Mas como nós precisamos andar em novidade de vida, nós precisamos caminhar em processo de santificação, nós precisamos nos afastar de muitas coisas, de muitos comportamentos que nos levam a situações pecaminosas diante do Senhor. Então, às vezes surgem outros grupos para trazer um confronto a essas listas, mas num entendimento que, se você combater isso, você pode praticar.
Então é importante evitarmos os dois extremos. Evitar o extremo de que a gente comece a pensar de que, uma vez cristão, agora eu tenho que seguir essa lista de coisas e não fazê-la porque isso vai me dar uma certeza, uma garantia de que eu vou ser salvo. E nem também eu posso deixar de olhar determinadas coisas, porque eu sei que a Bíblia vai nos instruir, quando nós começamos a meditar nela, do que devemos evitar, né? E as cartas paulinas nos mostram isso, o Velho Testamento, né? A lei do Senhor vai nos mostrar isso. Então, é importante a gente entender de que devemos evitar qualquer brincadeira com o pecado, qualquer aproximação com o pecado. Devemos buscar vidas santas diante do Senhor. Então, como eu já tinha falado, a gente não vai alcançar uma verdadeira espiritualidade ou a vida cristã verdadeira apenas guardando algumas listas restritivas ou rejeitando essa lista restritiva. Na verdade, o que nós precisamos fazer é nos apropriarmos dos ensinos que as Sagradas Escrituras nos dá e pedir a capacitação do Espírito Santo para resistirmos às tentações. É porque o pecado ele ainda habita no nosso coração e ele ainda nos leva muitas vezes a situações em que realmente precisamos depender totalmente do Senhor para que possamos resistir nesses embaraços. Então, o Senhor que nos dá a salvação é o mesmo Senhor que nos dá o seu Espírito e nos capacita para andarmos nessa novidade de vida. E os 10 mandamentos, como eu falei no início, a leitura de Êxodo 20, é importante porque os 10 mandamentos eles vão colocar diante de mim uma lei. Um conjunto de 10 mandamentos dados pelo Senhor, juntamente com outros mandamentos que nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras. Ele nos vai apresentar evidências claras de que nós quebramos essas leis, evidências claras de que precisamos desse revestimento do poder do Espírito Santo para caminharmos nessa espiritualidade cristã saudável. Os 10 mandamentos no início, como bem falado pelo presbítero André na aula anterior, ele vai nos mostrar o fato de que devemos amar a Deus e amar os nossos semelhantes. E quantas vezes temos quebrado esse mandamento? Quantas vezes temos nos afastado do Senhor? Os 10 mandamentos ele também vai nos mostrar, lá em Êxodo 20, 17, que faz conexão com o texto que nós lemos aqui, que ele diz que nós não devemos cobiçar. Esse é o clímax do decálogo, esse é o clímax dos 10 mandamentos, né? Dos mandamentos do Senhor, descrito em Êxodo 20. É quando ele trata de não cobiçarás. O não cobiçarás, né, esse mandamento que ordena não cobiçar, ele refere-se a uma coisa assim, inteiramente interna. Não é algo que as pessoas enxergam, é algo que está dentro de mim. Cobiçar ninguém vê quando eu cobiço. Mas o interessante é que é exatamente esse cobiçar, que jamais vai ser uma coisa externa, ninguém vai enxergar, que faz com que situações externas se manifestem. Ou seja, é cobiçar o lugar de Deus que faz com que eu coloque o meu eu acima do próprio Deus. É cobiçar o lugar do próximo que faz com que eu não ame ao meu próximo. É cobiçar o lugar de Deus que faz com que eu não ame a Deus. É cobiçar o que o próximo tem que faz com que eu o mate no meu coração. É cobiçar a mulher do próximo. É cobiçar os bens do próximo. É cobiçar a posição do próximo. É cobiçar ao próximo que faz com que a minha boca se abra para falar mal dele e dar falso testemunho. Então, nós quebramos esse mandamento. E Paulo teve essa percepção de que ele quebrava esse mandamento. Exatamente quando ele foi confrontado com essa realidade, é que Paulo se dobra diante do Senhor. Quando ele abriu os 10 mandamentos e viu que um deles era não cobiçarás, e viu que era pecador, que Paulo se coloca diante do Senhor como pecador que era, reconhecendo a malignidade do seu pecado, reconhecendo que feriu a santidade de Deus e que precisava da salvação do Senhor Jesus Cristo. Então, como eu disse, a cobiça ela vai ser sempre interna, mas a manifestação externa do nosso pecado é o resultado dessa cobiça. Então, nós precisamos entender que
Amar a Deus de todo o coração, mente e alma não é exercer cobiça contra Deus. Amar as pessoas, amar o próximo como a nós mesmos, não é exercer cobiça contra o homem. Então, nós precisamos, nessa caminhada cristã, pedirmos ao Senhor capacitação para podermos vencer o pecado da cobiça, para podermos olhar para o Senhor e reconhecer nele beleza, reconhecer nele santidade, reconhecer nele soberania, reconhecer nele que é o Deus que cuida de todas as coisas, reconhecer nele que é o Deus que me criou e que mantém a minha vida. Então, ao olhar para ele, enxergar dessa forma, enxergar quão pequeno eu sou, e olhar para as pessoas ao meu redor e saber que Deus exige de mim amor para com ele, amor para com essas pessoas ao meu redor, me faz querer buscar vida santa, me faz querer buscar uma espiritualidade sadia, me faz me levar quebrantado diante do Senhor, reconhecendo que eu preciso da salvação, reconhecendo que eu preciso da capacitação, reconhecendo que eu preciso da santificação que o Senhor me dá. Então, nós estaremos estudando ao longo desses próximos meses, dessas próximas semanas, exatamente esse tópico, essa espiritualidade que nós precisamos nutrir, essa espiritualidade que nós precisamos que o Senhor nos capacite com o seu Santo Espírito. E eu gostaria de resumir, exatamente trazendo 4 pontos a destacar. O primeiro ponto é que a vida espiritual autêntica, a vida espiritual cristã não significa apenas nascer de novo. Ela tem que se iniciar ali, mas significa muito mais. Nem significa apenas que vamos estar no céu. Eu passei pelo novo nascimento, agora a minha vida espiritual é que eu vou estar no céu. Isso também é verdade, eu estarei com o Senhor. Mas significa mais do que isso. Significa mais do que sermos justificados, mais de sabermos que estamos no caminho para o céu. Significa que eu preciso viver aqui, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao meu próximo como a mim mesmo. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar para finalizar é que a vida espiritual autêntica ela não consiste propriamente no desejo de nos livrarmos de proibições para vivermos vidas mais fáceis e mais frouxas. O nosso desejo deve ser vida mais profunda. O nosso desejo deve ser que ao entrarmos nessa novidade de vida, ao termos esse novo nascimento, a Bíblia vai nos apresentar um conjunto de mandamentos. Ela vai nos apresentar um conjunto global de 10 mandamentos e da lei do amor do Senhor. Ela vai nos apresentar ensinamentos que, se eu me apropriar deles, eu terei vida abundante aqui na Terra. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que a vida espiritual autêntica, a verdadeira vida cristã, não é apenas externa, mas interna. Não é cobiçar a Deus e não é cobiçar aos nossos irmãos, ao próximo, aos homens ao nosso redor. E o quarto ponto, a vida espiritual autêntica é muito mais. É algo positivo. A realidade interior deve ser positiva e não negativa. O que é que eu quero dizer com isso? É que nós andamos em novidade de vida. Qual seria o ponto negativo? É que nós precisamos morrer. E vamos tratar desse momento oportuno. Mas qual é o lado positivo? É que nós nascemos de novo e somos nova criatura. Isso flui da realidade interna de que, sendo nova criatura, há uma manifestação interior do Espírito Santo que habita em mim e me faz andar nessa novidade de vida, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a mim mesmo. Então, meus irmãos, eu gostaria de finalizar essa aula dizendo que nós precisamos lembrar quem é Deus, que Deus é um Deus santo, é um Deus todo-poderoso. Nós não podemos menosprezar aquele que criou o mundo. Nós não podemos menosprezar aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Nós precisamos ter em mente, ter no nosso coração essa realidade de que somos pecadores, pecamos contra um Deus santo e que carecemos da graça de Deus, e carecemos da obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Então nós precisamos
na verdade, da liberdade dos laços do pecado. Entender a realidade vivencial da vida cristã, que é a verdadeira espiritualidade. Então, eu convido os irmãos que diariamente estejamos orando por essa capacitação dada pelo Senhor, orando pelo auxílio do Espírito Santo. Caso contrário, nós vamos menosprezar ao Senhor. E menosprezar ao Senhor é pecado. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a percepção de que para vivermos vidas santas precisamos verdadeiramente nos entregarmos com fé nas mãos do Senhor Jesus, que morreu em nosso lugar naquela cruz do Calvário, mas ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja o Senhor. Glórias eternas para Ele. E que o Senhor nos auxilie nessa maravilhosa caminhada de estudarmos sobre a verdadeira espiritualidade cristã. Que Deus o abençoe. Nos veremos na próxima aula.